Graça de Jesus na sua vida, graça de Jesus na minha vida. Bem-vindo mais uma vez a um Porquê Eu Creio, porque a Igreja Batista crê, porque o Clécius crê, porque nós cremos em doutrinas bíblicas antigas, em análises de textos do Antigo e do Novo Testamento de uma maneira única, porque eu creio. Então seja bem-vindo ao Porquê Eu Creio dessa semana. E o Porquê Eu Creio dessa semana, é a quinta vez que eu tento gravar esse episódio do Porquê Eu Creio. A quinta vez. E nas 5 vezes, eu estou dizendo a mesma coisa. Algum tempo atrás eu acho que esse episódio talvez não fosse tão necessário, porque eu creio no que eu vou dizer para vocês aqui. Eu acho que alguns anos atrás isso não seria necessário. Hoje além de ser necessário, é extremamente necessário. É importantíssimo que nós tenhamos a conversa que vamos ter hoje. Porque eu creio na igreja. Porque eu creio na necessidade de existir um grupo que se reúne como igreja. Então, bem-vindo a mais um Porque Eu Creio. Porque eu creio na igreja. Bom, deixa eu dar uma lida em alguns textos para você. E a primeira vez, que esse termo ele é usado pelo próprio Jesus. Mateus vai dizer isso, O Senhor Jesus ele vai dizer que eu vou edificar a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu vou organizar um grupo e as portas do inferno não prevalecerão contra esse grupo. Então, preste atenção. Eu acredito na igreja porque a igreja é pensada em Jesus e não em mim. A igreja é pensada no Cristo e não em mim. Clécio, mas eu não tenho dificuldade se a igreja fosse o que Jesus pensou. Se a igreja fosse o que Jesus organizou de primeiro. Então, vem comigo. Vamos pensar primeiro a palavra que Jesus escolheu. Quando Jesus ele apresenta a ideia, a pessoa que escutou, as pessoas que escutaram, seus discípulos, quando eles recebem essa palavra pela primeira vez, eles não recebem do jeito que você recebe hoje. Hoje, quando você diz assim, que você lê a Bíblia e passa pelos teus olhos a palavra igreja, você pensa num templo, você pensa talvez num pastor, ou num padre, ou num outro tipo de sacerdote. Você pensa em algumas coisas que as primeiras pessoas que ouviram não pensaram nisso. As primeiras pessoas que ouviram essa palavra, de Jesus usando essa palavra para eles não ficaram amarrados nesse negócio. E onde é que vai? Vamos comprar um terreno? Eles não pensaram nisso. Por quê? Porque a palavra para eles era uma palavra mais natural. Jesus está dizendo assim, eu edificarei a minha assembleia. Eu vou organizar o meu grupo de pessoas, tá certo? E sobre o grupo de pessoas que eu organizar, então o inferno, as forças do mal, não vão prevalecer. Perdão. As forças do mal não terão como destruir ou conseguir superar o grupo que eu organizar. A palavra que Jesus usa é a palavra eclésia. A ideia, então, nós nem precisaríamos estar usando igreja, eclésia. Nós poderíamos ter usado uma tradução, uma assembleia organizada. Eu organizarei uma assembleia, eu organizarei homens
bem coordenados. Mas preste atenção, também não é uma palavra, não era uma palavra religiosa e não era uma palavra jogada ao vento. Eu organizarei, eu edificarei, ele está dizendo, eu organizarei, eu trarei para que me represente uma assembleia. E a assembleia, nos tempos de Jesus Cristo, são os tempos do Império Romano. O Império Romano sabe muito bem organizar uma assembleia, sabe muito bem organizar um padrão político, um padrão de, não seria esta a palavra, né, de presidência, mas basicamente a ideia de uma assembleia onde alguém preside, dirige, organiza, está dentro dos planos de Jesus. Está dentro da ideia de Jesus. Então, não é uma escolha de palavra vazia. A escolha da palavra é muito bem elaborada. Tem que pensar, no tempo de Jesus você tem sinédrio, no tempo de Jesus você tem sinagoga, no tempo de Jesus você tem os Césares, então você tem as ágoras romanas, você tem os lugares públicos onde as pessoas votam. Todos esses lugares tinham o que? Assembleia. Todos esses lugares tinham eclésia. Jesus está dizendo, eu vou edificar a minha eclésia. A minha eclésia é diferente da eclésia de Roma, é diferente da eclésia judaica do Sinédrio, é diferente de qualquer eclésia que vocês conheçam agora. Eu vou edificar a minha, e a minha vai vencer o inferno. Porém, ele está dizendo que haverá uma eclésia, então vai haver um grupo organizado. Isso que vocês fazem de votar, o meu pessoal vai votar. Isso é que vocês fazem no Sinédrio de tomar decisões, de corrigir quem fez coisas erradas na comunidade. O meu pessoal vai fazer isso. Não escapa da mente, nem de Pedro, Tiago e João, não escapa da mente deles o que é uma eclésia. E por isso nós vamos pegar o livro de Atos e nós vamos ver concílios sendo organizados, as pessoas opinando, as pessoas falando, as pessoas votando, as pessoas dizendo o que a gente faz quando a viúva tem fome, se o pessoal negligencia, o que a gente faz, a gente ordena pessoas, a gente levanta pessoas. Então, embora não precise se pensar no templo, no comprar terreno, se pensa num grupo. E se pensa num grupo que não pode ficar em casa. Não posso ser igreja na minha casa, não posso ser igreja. Não, eu sou igreja na comunidade da eclésia, da assembleia. Eu não posso ser eclésia se eu não tenho um líder. Não existiria uma eclésia nos tempos de Jesus sem líder. Isso não fazia o mínimo sentido, né? Como algumas pessoas querem vender uma eclésia sem liderança, uma eclésia sem um padrão de disciplina, de organização, uma eclésia sem tesouraria, uma eclésia que não guarda dinheiro, que não mexe com dinheiro. Não tem uma eclésia assim. Então, eu acredito na eclésia, acredito na igreja, e acredito na instituição igreja, na organização igreja, porque foi a palavra que Jesus escolheu. Tá? Essa é a palavra que explica o grupo de pessoas que se reúnem em nome de Jesus. Não é um grupo comum. Não é qualquer um que pode se reunir e dizer assim, sou igreja. Isso é um grupo de seguidores de Jesus. É um grupo que pode crescer na presença do Espírito Santo de Deus. Se você tem um grupo e esse grupo não pode crescer na presença do Espírito Santo de Deus, esse grupo não pode se curvar diante da palavra de Deus, esse grupo não é igreja. Pode ser uma série de coisas, mas não é igreja. A igreja é edificada pelo Cristo, só o Cristo edifica a igreja. Eu edificarei a minha igreja, Mateus 16, 18. A igreja não pertence a pastor, não pertence à própria
A eclésia não é dona, né? A assembleia não é dona da igreja. Quem é dono da igreja é Jesus. Ela pertence a Cristo. A igreja de Cristo. O Clécius, então, assim, como é que funciona essas multidões de igrejas, né? Essa variedade tão grande de igreja batista e igreja presbiteriana são grupos de pessoas todos abençoados pelo Senhor, tá bom? Que se reúnem em nome do Senhor, mas vão ser algumas vezes dirigidos para produzir algumas coisas diferentes. A minha comunidade de fé, ela é produzida no céu e ela produz algo que algumas igrejas não produzem, né? Que é missões. Eu poderia listar aí, a gente vai ter um porquê crer em missões, e aí você vai ver por que eu acho que o melhor caminho é estar numa igreja que faz obra missionária. Tá? Tem que ter missões numa igreja. Mas há igrejas que têm muita dificuldade naquilo que a gente faz muito bem. E há pessoas que têm muita dificuldade em compreender e às vezes não conseguem ficar no nosso meio, porque a gente manda dinheiro para fora do país, manda dinheiro para dentro do país, manda. A nossa cidade também é abençoada pela nossa visão missionária. Então as diferenças às vezes são de funcionamento. A diferença de uma igreja, uma assembleia que se reúne em nome de Jesus e lê a Santa Palavra de Deus, mas está no Alasca, vai ser diferente de uma igreja que se reúne em nome de Deus, que está no meio de uma tribo Yanomami, ou de uma igreja que se reúne e está em nome de Deus no centro de São Paulo, e uma igreja que está em nome de Deus no interior de Minas Gerais, né, numa comunidade só de fazendas. É diferente de uma eclésia que se reúne em nome de Deus, um grupo de pessoas que são todos doutores, pós-doutores, tá certo? Em grandes faculdades, falam em 4, 5 línguas, e uma comunidade que tem uma dificuldade muito grande na leitura, tá certo? Foram iletrados no sentido de que não aprenderam, porque foram para a lida muito cedo e ninguém colocou numa escola. É lógico que vão haver diferenças, tá certo? Mas isso não muda que a igreja é uma organização dada por Deus, né? Dada pelo Senhor nosso Deus. E aí é um corpo edificado por Deus, né? Com muitos membros, é um corpo espiritual, e ela opera no ambiente da terra, mas ela também opera no ambiente do céu. Existe algo dentro da igreja que a faz não ser só um grupo de pessoas que interage aqui. A igreja, ela é espiritual. Bom, essa igreja invisível, ela é visível. E algumas pessoas, elas têm tentado vender pra gente a ideia de que porque a igreja ela é invisível, eu não preciso me preocupar com a questão invisível, porque a igreja é algo espiritual. Hebreus 10, 25, eu vou ler o 24 também. Consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, tanto mais quando vedes que vai se aproximando aquele dia. Não deixando a nossa congregação, não deixando o nosso grupo, não deixando a igreja, a assembleia, tá certo? No sentido de não deixar de frequentar a assembleia. A assembleia se reúne uma vez por semana, eu não deixo de frequentar a assembleia. Eu não deixo de ir até a assembleia, eu não deixo de estar próximo da assembleia. Eu preciso disso, eu preciso estar ali. Porque eu quero? Não, porque Jesus estabeleceu. Então eu acredito na igreja
não só na ideia da igreja, na palavra igreja, mas acredito que a igreja, ela é uma necessidade na vida de um cristão. Tem um texto aqui, que eu acho muito, muito legal, do Jeffrey Johnson. Ele diz assim: os santos se congregam, não só porque Deus uniu seus corações, aí ele está falando, não só porque Deus uniu o nosso coração espiritualmente, não só porque há uma aura espiritual. Os santos, eles precisam congregar porque Deus, ele projetou os cristãos para serem interdependentes. Nós fomos projetados assim. Quando diz assim, eu vou fazer você um crente, te fiz um crente, você não vai conseguir viver sozinho. Ó, eu fiz o carro, e o carro, ele precisa de um motorista, precisa de gasolina, precisa de manutenção. Beleza? Eu fiz o crente precisa do Cristo dirigindo a vida, o Cristo precisa da presença do Espírito, e o Cristo só faz manutenção da vida espiritual dentro da igreja. Só a manutenção de quem você é, só a manutenção do arrancar pecados da sua vida, só a manutenção de uma transformação diária do seu coração dentro da igreja. O Johnson diz assim, ó, eles se congregam porque não podem funcionar corretamente um sem o outro. Não, a gente não funciona direito sem a igreja. A gente não funciona direito sem o povo de Deus. Vamos pensar numa escala histórica. O apóstolo Pedro está lá, ele prega, as pessoas se convertem, não é? E aí eles começam a se reunir em Jerusalém. Primeira igreja, não tem como você fugir, você vai ler o livro de Atos, que é depois dos evangelhos, fechou Lucas, é Atos que você tem que ler. E ali você não tem igreja batista, não tem igreja presbiteriana, não tem igreja católica, não tem nada. Ali tem igreja em Jerusalém, a primeira igreja. Não sei exatamente a sequência das igrejas históricas do Novo Testamento, mas primeiro você tem a igreja em Jerusalém, você tem igreja em Corinto, você tem igreja em Éfeso, você tem igreja em Filipos, tem várias igrejas, e vai chegar até uma igreja em Roma. E a carta aos romanos ainda diz que nenhum grande homem ainda conseguiu ir lá para organizar. Isso aí está acabando o primeiro século. Tá? A igreja está se organizando na fé e na coragem de um jeito muito especial. Mas a primeira grande igreja, a igreja que nos lidera para a compreensão, é a igreja em Jerusalém. E eles vão ter todo esse processo de assembleia, de podiácono, de falar assim, quem é que resolve para nós? Pedro, fala para mim. Pedro, pastoreia a gente. Né? Depois, Tiago, pastoreia a gente. De figura pastoral, tá bom? Quando a gente lê a organização da vida da igreja, a gente vê a carta que Tiago, irmão de Jesus, escreve, é a grande carta de organização pastoral, de cuidado com a vida dos crentes. É um pastor que está ali. É um pastor que está ali. João escreve carta às 7 igrejas por ordem de Jesus de Nazaré, preocupado com os pastores que estão à frente da igreja. Não tem como você negar que nós fomos feitos e criados espiritualmente para depender de viver com gente. Olha o que Efésios diz. Do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Isso é a igreja. A gente cresce, o corpo aumenta para a edificação de amor uns outros. Nós estamos unidos para fazer a coisa dar certo. Nós estamos unidos para fazer o reino de Deus funcionar. Deus projetou a igreja para que um fosse dependente do outro dentro dessa comunidade, para que tivesse pastores, como foi Pedro, como foram cada um dos anjos chamados ali na igreja, nas 7 igrejas
do Apocalipse, os pastores estão ali à frente, é uma necessidade, há uma dependência. Por quê? Porque é projeto de Deus. Continuando a ideia de igreja, quando a gente continua a ideia de igreja, a gente está falando de uma assembleia instituída por Deus, tudo muito lindo. Bonito demais. E se eu penso na assembleia, a gente vai falando do grupo, eu tenho que participar do grupo, Mas eu tenho que assumir um papel de identidade nesse grupo. E aí entra uma palavra, quando a gente estuda a igreja, chamada membresia. Eu acredito em igreja, porque eu acredito que Deus instituiu a igreja. Eu acredito que a igreja é uma organização espiritual, porque Deus nos fez necessitados da codependência, de estar amarrado um no outro. A gente cresce quando a gente tem outro. Mas eu preciso assumir compromisso com essa comunidade. Eu acredito que eu preciso olhar para a igreja e dizer assim: eu sou um membro desse grupo. Eu sou membro dessa fraternidade. E eu vou fazer isso dar certo. Eu assumo o papel de membresia. E assumir papel de membresia é assumir a responsabilidade de fazer esse lugar um lugar melhor, ou essa assembleia, porque a gente não está vinculado ao espaço físico, mas ao grupo. Eu olho para o grupo e digo: quero fazer esse grupo melhor. Eu assumo a responsabilidade de fazer esse grupo um grupo bom, um grupo legal, um grupo que serve bem a comunidade. Você precisa acreditar na igreja, você precisa acreditar que é teu papel vivenciar a responsabilidade de ser membro de uma igreja. Atualmente as pessoas escolhem a igreja com base na possibilidade ou no desejo de que essa comunidade lhe sirva bem. E deveria ser o contrário. Eu escolho a comunidade segundo a possibilidade de que eu sirva bem a comunidade. Eu vejo hoje, o jovem precisa encontrar sua comunidade, ele precisa encontrar sua comunidade porque ele quer um lugar onde ele consiga falar a mesma língua. Ele é alguém que curte dorama, então ele precisa de alguém que curta dorama também. O jovem curte rock, então ele procura uma comunidade onde todo mundo gosta de rock. E eu sou um pai solteiro, eu procuro uma igreja que atenda bem os pais solteiros. Eu sou um jovem casal com filhos pequenos, eu procuro uma igreja que tenha uma boa salinha para as crianças. Clécio está dizendo que isso é errado, isso é absurdamente errado? Eu não estou dizendo que isso é errado, mas estou dizendo que esse é uma das necessidades, faz parte, porque não adianta você cair num lugar onde você vai se sentir super inadequado, mas também, se você olha para a comunidade só no sentido do quanto eu posso sugar, e você ensina seus filhos a irem para um lugar só no intento de sugar, você, lógico, vai ficar viajando de igreja em igreja, porque você já não é mais um pai solteiro, você se casou, então eu procuro outra igreja, você já não tem mais um filho pequeno, e aquela igreja ainda não está adequada a um filho adolescente, você vai para outra igreja, ou você manda teu filho para outra igreja, segundo essa necessidade que você tem dentro de você, que é válida, ela é real, mas ela não define quem você é. Hoje, por exemplo, às vezes eu vejo alguns pais tomam uma decisão de dizer assim: vou encontrar uma igreja para o meu filho, mas eu vou continuar na igreja onde eu sirvo bem. Porque quem está em conflito é meu filho. Pastor, não, a gente tem que estar todo mundo junto. Nós temos que estar, é o ideal. Mas vai chegar um momento em que talvez não seja possível. Teu filho fez 22, 23, 25, 30 anos. Mora na tua casa, mas não vira mais, né? Ele vai para uma igreja, você vai para outra, e vocês vão estar onde vocês podem servir.
Acho que isso não funciona quando é papai e mamãe, isso não funciona realmente. O homem, o marido e a mulher precisam estar conectados totalmente e estar na mesma igreja. Isso é muito importante. Já tive caso de membresia que esteve em outra igreja, marido e mulher, mas nunca perdura, nunca dura. Tá? Porque é uma necessidade. Vocês são uma só carne e têm que ser alimentados nesse ritmo de uma só carne. Mas hoje, esse anseio para que a igreja nos sirva está atrapalhando o anseio de que eu sirva a igreja. Alguns teólogos, estou vendo aqui, alguns teólogos eles vão dizer que isso é o quê? É uma alimentação do individualismo. Isso não é igreja. Igreja é eclésia, é comunidade. Quando eu olho para a igreja a partir do meu individualismo, o que eu preciso, eu começo a ter algumas dificuldades. A igreja é o lugar onde eu sirvo o Senhor. É o lugar onde eu tenho experiências espirituais? Sim. É o lugar onde eu vivo momentos extraordinários de adoração? Sim. A igreja, a Assembleia Reunida deve gerar experiências espirituais, sobrenaturais. A Assembleia Reunida deve criar momentos de louvor e adoração, mas a Assembleia Reunida também deve deliberar a respeito de como a gente serve a comunidade, como você decide servir a comunidade do jeito que a Assembleia decidiu. A comunidade precisa ser servida por você, não pela sua igreja. Mas quando eu sirvo, a minha igreja serve. Mas você tem que ter essa visão. A minha comunidade é servida por mim. Minha comunidade é servida pelo dom que Deus deu para que eu sirva a igreja. Então eu acredito na igreja e acredito na necessidade de ser membro de uma igreja e de assumir um compromisso com essa igreja. Assumir um compromisso com a necessidade financeira dessa igreja, assumir um compromisso com a necessidade organizacional dessa igreja, assumir um compromisso com os horários dessa igreja. A igreja tem reuniões, a igreja tem palestras, a igreja tem ensino, eu assumo um compromisso com tudo isso. Porque isso é ser igreja. É essencial que eu pense nisso. Né? O que eu vou te falar aqui, dentro das anotações, é algo que foge um pouco de uma análise bíblica, mas é uma análise da sociedade hoje. Nós temos vivido uma sociedade de falta de compromisso a longo prazo, nós temos vivido numa sociedade de falta de compromisso individual. Então, as pessoas se casam por um período, né? As pessoas não se preocupam mais em justificar seus abandonos. As pessoas abandonam filhos, as pessoas abandonam casamentos, as pessoas abandonam empregos e não há mais necessidade de justificar, porque a única justificativa que importa é a minha vontade. Isso te atrapalha a viver igreja. Quando eu assumo compromisso de membresia, é como se eu assumisse um compromisso de casamento. Vão ter baixos. Tem hora no casamento que vocês estão a fim de ir embora. Não estou te aguentando. Mas eu assumi um compromisso com você. Eu vou ficar contigo. A firma está passando um momento difícil. O pessoal diz, vamos vencer isso aí, fica com a gente mais um pouco. É lógico que o problema hoje também é que às vezes eu nado, né, para que o outro só se aproveite da minha entrega. Mais uma vez, isso não é igreja. Isso não é casamento, isso não é um acordo entre cristãos. Mas quando eu enxergo a igreja, o casamento cristão com cristão, a igreja como um casamento parecido aí,
né? No sentido de que nós estamos nos comprometendo e haverão momentos de dificuldade financeira, haverão momentos de luta espiritual, que o inferno vai vir contra a igreja, haver momentos de traição dentro da igreja, mas eu não abandono, porque eu assumi um compromisso espiritual com esse lugar. Então eu acredito na igreja, acredito que nós somos feitos precisando estar numa comunidade, acredito na organização de diretoria, de tesouraria, de tudo isso que historicamente a igreja vive, e acredito que a membresia ela tem que existir e o compromisso de membresia tem que ser real na vida de todo cristão. Eu acredito na igreja, eu acredito na membresia de igreja. Deus abençoe.